E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje review do capítulo 935 de One Piece, um capítulo bem suave, pouca coisa aconteceu, história andou pouco, ainda mais com a estrutura do capítulo, né, mostrando um pouco de cada cenário, então não contribui tanto assim pra história andar tanto. No capítulo passado a gente viu o Queen chegando no final do capítulo, e nesse eu gostaria muito que a Big Mom tivesse chegado lá na prisão, porque ia dar um hype muito maior e ia dar uma sensação de que a história tá andando muito mais. E acaba que a gente sente, eu pelo menos sinto um pouco história, porque acaba que foca muito nesses personagens não secundários, quase que terciários, que eu fico, será que eu me importo? Será que eu não me importo? Porque existe um gap de tempo até a gente começar a se importar com determinados personagens. E eu não duvido que eu me importe com pelo menos alguns deles mais pra frente. Até o próprio velhinho, né, nesse capítulo, com o background dele, eu já passei a me importar um pouquinho mais com ele nesse capítulo. Agora que eu soube do passado dele, da importância dele, e não só da importância dele no passado, mas da importância dele também pro presente agora, mas ainda assim, se pelo menos a Big Mom tivesse aparecido na prisão no final do capítulo, ou se qualquer outra coisa que fizesse a gente ter essa sensação de que a história andou pra frente, e não é nem questão de luta em si, sabe? Não é nem, por exemplo, o Queen chegando e estourando o Luffy ou perseguindo o Luffy pra lá e pra cá, é mais no sentido da história andar pra frente, é isso que eu me preocupo mais do que me entreter com lutas, porque mesmo a gente tendo a luta, por exemplo, do Luffy lá lutando sumô, eu não me importo com aquela luta do Luffy lutando sumô contra o carinha lá, tipo, que perdeu o cabelo. Pouco me importa, na verdade. Eu me importo com a história andando pra frente. Mas vamos lá, coisas específicas sobre o capítulo. O Raizo, ele apareceu, né, nesse capítulo, e a gente soube que ele tá com a chave, a gente já tinha sabido disso, mas a gente viu ele agora com a chave nesse capítulo, e a gente tem a perspectiva dele da história, né? Na prisão em si, a gente tem essas diferentes perspectivas, tanto do Luffy, o que tá acontecendo ali no cenário do Luffy, como ele tá tentando lidar com a situação, etc., e com o Raizo, da perspectiva dele, vendo tudo aquilo acontecendo, e depois, no final do capítulo, vai dar no que a gente viu. Mas ele tem essa chave e me lembra uma coisa que até o meu brother Raul Silva tinha lembrado pra mim. O Kid, ele fugiu, mas pode até ser que o Caribou, ele tenha fugido também. Porque se eu não me engano é relembrado isso, né? Que o Kid, ele chegou a fugir nesse capítulo, né? Pro Queen ficar ciente. E existe essa possibilidade do Caribou também ter fugido com ele, porque o Caribou, ele tava tentando se chegar junto do Luffy pra tentar, tipo, formar meio que uma parceria. Não, eu trabalho pra você, vamos tentar fugir daqui e tal, não sei o que. Basicamente tentar usar da força do Luffy. Só que o Luffy, ele não quis saber. Mas será que o Kid não quis saber? Será que o Kid não ficou interessado nisso? Então talvez tenha tido uma aliança, até porque depois daquilo o Caribou também sumiu. Então, e até ele nem foi retratado, nem foi lembrado nesse capítulo, caso ele realmente tenha fugido, né? Mas enfim, eu acredito que existe essa grande possibilidade. Vamos ver se eles vão trabalhar junto de alguma forma. O Luffy nesse capítulo, ele entrou em dois confrontos com duas atrações. Primeiro, ele consegue derrubar uma atração, ele não chega a nocautear essa atração, mas ele pelo menos consegue... A atração foi caída no chão um tempo lá, a pessoa fica desestabilizada. E a gente tem sempre aquela sensação de que, pô, realmente, só os comandantes do bando de Yonkou realmente prestam. Os caras pro nível do Luffy atualmente, contra o Luffy, realmente passa a sensação de que só nível comandante. Só que logo depois a gente tem outra atração dando assim, não foi um nocaute, mas caralho, o dano primeiro ali na primeira página, depois que o Luffy ele recebe o golpe, parece que o Luffy depois, parecia o Luffy depois de ter levado o hit do Kaido. Meu Deus do céu, só que depois ele até fica razoavelmente bem, né? Então não fez tanto dano assim, é mais pela falta de mobilidade ou falta de possibilidade de defesa também, já que ele não estava conseguindo usar o Haki do Armamento. O que me lembra o fato de que, eu até tinha cogitado isso, né? Pô, será que ele poderia usar o Haki do Armamento mesmo com o Kairoseki para tentar bloquear, né, o contato do Kairoseki diretamente com o corpo dele? Não faria sentido se ele conseguisse, senão ia ficar fácil demais. Então ele realmente não consegue, mas eu tô pensando agora no Haki da Observação, porque o Haki da Observação ele requer uma concentração para aquilo, um estado de calmaria, em que a pessoa esteja com a mente, né, tranquila. Talvez a pessoa não consiga pelo fato de que o Kairoseki esteja incomodando o corpo dela. É como se você estivesse tentando meditar e alguém, por exemplo, ficasse te cutucando, tipo, dando tapa na tua cabeça. Sei lá, tapa na tua cabeça é muito forte, né? Mas estivesse, por exemplo, falando perto de você, ia ser mais difícil de você se concentrar. Talvez se aplique, não sei nem se vai ser mencionado em algum momento, mas o Luffy ele falou hack no geral.
Ele falou, ó, se eu pudesse usar o meu haki, ainda seria alguma coisa, ainda seria de grande ajuda, porque ele provavelmente iria usar para bloquear. Mas e se, por exemplo, ele estivesse falando do haki da observação, para assim ele poder desviar daquele golpe? Talvez. O Queen ele chega à prisão e nesse capítulo a gente tem muita coisa sobre ele. Primeiro, a relação dele com os subordinados, que ele basicamente faz uma coreografia de dança lá, muito louca. Ele lembra muito o Obelix, né? Do Asterix e Obelix. Não sei se foi de propósito essa relação, porque os personagens de One Piece são muito bizarros, então a bizarrice pode acabar coincidindo com outra bizarrice de outra história qualquer. Acontece, é muito personagem, mas ainda assim parece muito, lembra muito. Mas enfim, a relação dele com os subordinados é completamente diferente do que a gente viu, por exemplo, com o Jack e os subordinados dele, já que é uma relação completamente amigável, completamente amistosa, de uma relação bem próxima, mesmo enfim, da forma como a gente viu. E a recompensa dele é sinistra. A recompensa dele pro personagem, como foi apresentado nesse capítulo, é realmente sinistro, porque ele não parece um personagem que, assim como o Jack, vai se suicidando e vai se metendo em uma porrada de briga e luta mortal, onde ele pode acabar correndo o risco de se fuder muito. Ele não parece um cara desse tipo. Ele parece um cara relativamente de boa. Tá lá cumprindo a função dele, foi lá na prisão, viu o que estava acontecendo, ok. Mas ele não parece um suicida que nem o Jack. Um cara que realmente se coloca em perigo e coloca outras pessoas em perigo da forma como a gente viu ele fazer. Então, por que uma recompensa tão alta assim? À primeira vista, para mim, parece muito aquela lógica de a gente precisa colocar recompensas maiores porque senão as pessoas não vão ficar impressionadas. Quanto mais, melhor. Quanto mais power-up de poder ou quanto mais power-up de recompensas, mais impressionante vai ficar o leitor. Então a gente precisa fazer isso porque a escala de recompensas ou mesmo de poder precisa ir aumentando. Essa lógica existe também em One Piece. A gente vê isso ao longo de toda a série, em relação às recompensas também. Mas nesse caso eu fiquei intrigado por conta das diferenças das atitudes e dos comportamentos desses dois comandantes ali. Ainda mais que essa recompensa é maior que até a do próprio Katakuri. Aliás, a recompensa do Katakuri se aproxima muito mais da recompensa do Jack do que a do próprio Queen, que esse seria o comandante número 2 do Kaido. E a gente ainda tem o King, que provavelmente vai chegar a 1,5 bilhão. Só pra se equiparar com a do Luffy. Talvez seja miseravelmente a mais ali do que a própria recompensa do Luffy, só pra, tipo assim, olha só, o Luffy ele tá no nível de comandante, mas tem esse comandante aqui que tem um pouquinho mais de recompensa que ele, então ele não chegou até lá não. Tem mais um pouquinho, tem mais um degrauzinho que ele precisa chegar. O Queen, ele tem de fato um braço mecânico. No capítulo passado a gente viu ele de costas, né? Eu não reparei nisso, mas nesse capítulo deu pra ver muito melhor que ele tem de fato um braço mecânico que quando ele foi introduzido da primeira vez eu fiquei pensando, esse braço mecânico é do Kid? Ele tá usando o braço do Kid para fazer alguma modificação, para tentar, enfim, fazer qualquer coisa, fazer uma modificação mesmo, tá lá estudando como é que funciona o mecanismo do braço do Kid, mas não. E além disso, ele também tem uma espadinha, ele carrega uma espadinha. Agora, será que ele vai usar essa espadinha contra o Sanji, já que a gente já tava cogitando isso? O Sanji contra o Queen? Também não sei. Aí eu já começo a ficar com o pé atrás, porque Marco versus King 90% confirmado. A gente sabe disso. A não ser que a gente tenha Zoro e Sanji contra o Queen. Aí a gente começa a pegar, é sempre assim. A cada capítulo a gente tem uma informação nova e vai mudando. E eu gosto disso. Eu gosto disso porque tô sempre mudando, tô sempre me ferrando, tô sempre errando tudo. Mas é sempre bom porque a gente sempre se surpreende, não é mesmo? E falando em Zoro, é dito que, além dele ter se perdido, ele perdeu a espada dele, que seria o motivo pelo qual ele saiu de onde ele estava. Ele perdeu a espada dele, então ele foi procurar. Tá. É uma desculpa meio chula, que é, como eu falei, quando foi dito que ele se perdeu. É simplesmente para alocar os personagens onde o autor quer que eles estejam. Então ele meteu uma desculpa qualquer nesse caso. Nami e Robin na casa de banho, no capítulo anterior, foi no capítulo passado, foi, né? Que eles entraram no confronto, já nem sei mais. Tanto capítulo, é tanta pausa que eu já fico perdido. Mas eles têm aquele confronto contra o Orochi e eu fiquei curioso para saber o que ia acontecer logo após aquilo. Então, pelo visto, eles conseguiram fugir de boa. O Orochi não chegou a perseguir elas, pelo visto ficou por lá mesmo. Então, agora elas estão de boa. Estão de boa lá com todos os ninjas. Lá tem um ninja na banheira que todo mundo tá peladão. Mas tem um ninja que ele tá completamente coberto ainda. Eu fiquei tipo, cara, tira a máscara. Fica de boa. E depois tem um polvo que faz uma massagem nelas. E pra quem já viu esse quadro, sabe que provavelmente foi uma clara referência a isso. É o quadro, se eu não me engano, o nome do quadro é algo como... eu esqueci agora.
foda-se. E no finalzinho a gente descobre que o prisioneiro era o Kawamatsu, que é um dos 3 samurais que o Kinemon falou que eram praticamente essenciais que eles encontrassem para servirem de aliados, né? A gente não sabe ainda quem é o terceiro, mas o pessoal do Chapéu de Palha aí fez um ótimo vídeo sugerindo quem possa ser. É dito que cada um desses samurais vale por 100 homens. É estranha a proporção de cada comparação feita dentro da obra, porque, por exemplo, a gente tem o Sanji, que é dito pelo Luffy como valendo cerca de 1000 homens. Então e aí? O Sanji é muito mais poderoso que esse cara? É 10 vezes mais poderoso que esse cara mesmo sem traje? Outra coisa, eles dizem que precisam de 5000 homens para conseguir lidar com o bando do Kaido. Se eu não me engano, o bando do Don Krieg tinha 5000 homens. Era bem grande o bando do Don Krieg. Então, por exemplo, o bando do Don Krieg seria capaz de lidar com o bando do Kaido? Todo o exército dele? Como assim? Então é claramente diferente quando os personagens falam dessas proporções de cada ser humano vale tanto, cada bando precisa de tantos homens para lidar com o bando do outro e tal. É meio relativo, até porque os randoms que estão no Novo Mundo tendem a ser um pouco mais poderosos que os randoms do East Blue, por exemplo. Apesar de que na prática a gente raramente vê alguma diferença. Só quando o Shanks ele tentou usar o Haki do Rei, alguns randoms caíram, mas outros randoms ficaram de pé. Mas esse foi o capítulo, acho que o vídeo ficou maior do que eu esperava. De qualquer forma, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar reviews semanais de One Piece, tem vídeo todo dia aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!